Salve, salve, nação. Mais um vídeo pra vocês aí. Vejam aí tudo que rolou aí entre Gerson e Varela. Veja a análise aí de Mauro César aí, pilhado. E não esqueçam, se inscrevam no canal e deixem seu like. E aí, vou jogar pro Mauro César Pereira, né? A gente vai apurar aqui, eu também vou tentar apurar. Não sei se o Mauro já tá perguntando aí pra alguém, a gente correndo atrás. Agora, Mauro, ontem o Sampaoli chama o Pedro pra conversar. Depois de 16 dias. Também deve ter sido ordem de alguém. Vem cá, não dá pra ir pro jogo contra o Grêmio do jeito que tá, Sampaoli. Você, pelo amor de Deus, chama o Pedro pra conversar? Vocês podem conversar? Chamou. Conversaram depois de 16 dias. É óbvio que o Pedro não acha o Sampaoli uma maravilha por causa disso. Mas tudo bem, conversaram. Aí quando a gente acha que a crise pode passar, estão tentando fazer de tudo pra não ir pro jogo contra o Grêmio, na bagunça que tá o Flamengo, vem essa notícia de que Gerson e Varela trocam socos no treino e que o Varela ainda ficou machucado, Mauro César Pereira. Não dá pra falar muito, que a gente não tem mais informações, né? Em que circunstância aconteceu. Se trocaram um soco pra valer, um deu uma porrada no outro, né? De repente um agrediu o outro e o cara tentou reagir. Tem que entender exatamente o que aconteceu, não dá pra ficar me aprofundando sobre isso. Mas isso não surpreende ninguém, né? O Varela nem joga, né? E o Gerson também nem joga, né? Porque joga o quê? Não joga nem 10%, 20% do que se espera dele, do que ele já mostrou em outras ocasiões que ele pode jogar. Aliás, sobre o Gerson, me chama muita atenção a postura dele em alguns momentos, como por exemplo, depois que houve o episódio da agressão no Pedro, por parte do ex-preparador físico, ele passa o dia na zona mista e os repórteres perguntam para ele, perguntar o quê? Gerson, e aí, qual a sua escola de samba? O que você almoçou hoje? Não, perguntar, vem cá, e o problema que hoje? Isso já passou, vocês, não sei o quê e tal, sempre essa história, vocês, até quando os repórteres, que muitas vezes fazem perguntas todas, a gente não é aqui corporativista, tem muita pergunta boba que você vê em coletivos, jornalista, mas tem que perguntar o quê? Perguntar aí, um cara importante do time. Mauro, a atualização é a seguinte: parece que o Varela levou um soco no nariz e pode ter até fratura no nariz. Tem que fazer o quê? Afastar o jogador, punir severamente. Se o Pedro for punido, se um jogo porque ele faltou um treino, se aqueceu, um soco no companheiro, soco na cara. Você não vai demitir o jogador porque ele é um ativo do clube, né? É assim que se fala, né? Ele custou muito dinheiro. Mas o cara tem que ser afastado imediatamente. Afastado e punido da maneira mais rigorosa possível, se de fato foi assim, né? Que o contrato permitir. Já chama o RH para ver o que dá para fazer. Qual a multa mais elevada que você pode colocar? E afasta o cara imediatamente. Afasta imediatamente. Esse é o momento, se de fato foi assim, se um bateu no outro, os dois brigaram, é a hora de você tomar uma medida dura, cara. Se não fizer nada, vai ser, cara, amanhã vai virar a gente não falou que é a hora de reformular o elenco? Já é uma baita chance de mandar o Gerson embora. Com justa causa. Você não pode mandar embora, você tem que vender o jogador, né? Ele vale muito dinheiro, né? Você não vai chegar e jogar o cara fora, é essa a diferença. O jogador de futebol tem isso também. Verdade, né? Mas ele teria que pagar uma multa. Tem cuidado, tem que ter um cuidado. Então, assim, ele tem um custo elevado. Mas tem que ver o que vai fazer com ele. Acho que no primeiro momento afastar imediatamente. Agora o jogador que saiu chorando do Flamengo, que não queria ir para a França, que aqui é o meu lugar, mas que foi porque o Flamengo precisava vender, a proposta era boa, aí o pai dele, que fica dando um monte de entrevista aqui e ali, aí diz que não, que vem, trazem um cara de volta, que já está se mostrando um erro com o tempo, né? Trazendo de volta, está se... Ainda mais depois dessa. O cara dá um soco na cara do outro no treino, pelo amor de Deus. Quer dizer, ou faz alguma coisa agora, então instala logo um ringue de luta livre. Da pé esquerdo, levantou o Rodrigo Caio, que cabeça o toque do Natan. Não vai ter como fazer, né? Eles estavam no meio de uma força-tarefa para tentar colocar a casa em ordem, tentar mobilizar tudo. Esse tipo de coisa dentro do próprio elenco, pelo amor de Deus. Agora, vale a gente falar, André, eu vou te passar a palavra, vale a gente falar que isso é prova da frouxidão da diretoria do Flamengo também. Porque se o Gerson faz isso depois de tudo que aconteceu lá no caso Pedro, é porque ele sabe que a diretoria é frouxa. É porque ele sabe que a diretoria não tem comando. É porque ele sabe que a diretoria não tem pulso firme. É porque ele viu que nada foi feito no Flamengo depois de tudo que aconteceu. Demitiu o preparador. Tá bom. Teve alguma posição da diretoria do Flamengo, do Marcos Braz, do Landim, de chamar todo mundo e falar, aqui a gente vai cobrar disciplina. Aqui a gente vai cobrar relacionamento. Sampaoli, não tá cumprimentando o jogador? Fale com o jogador. Não tá falando com o Pedro? Fale com o Pedro. Pedro, isso aqui não é escola. Vai treinar, vai jogar. Não tem comando nenhum o Flamengo. E o que já tava em crise pro jogo contra o Grêmio, agora só aumenta.
Porque é óbvio, você não tem a dúvida de que tem uma panela do Gerson e tem uma panela do Varela. Os dois têm seus amigos, os dois têm seus grupos. Agora os grupos vão se dividir ainda mais. O Gerson foi o cara que segurou o Pablo Fernandes lá, que jogou o Pablo Fernandes na parede, quando ele agrediu o Pedro. Disseram que ele até pegou pela gola, botou ele contra a parede. E aí agora o Gerson, que não tá jogando absolutamente nada no Flamengo, nada, não tá jogando nada, tem que ser sincero. Voltou com o status de craque, voltou com o preço de craque. Foi caríssimo, foi quanto? 25 milhões, Mauro? O Gerson? Não, foi vendido por isso, a compra foi por menos, não sei exatamente o valor. Foi um jogador caríssimo pra voltar pro Flamengo, não jogou nada desde que voltou, nada, e agora tá criando tumulto. Aí a pergunta, Vanderlei Nogueira, como que esse Flamengo vai pro jogo contra o Grêmio? Quem deve estar soltando rojões, entre aspas, é o Grêmio, né? Tá certo? Porque você fica imaginando como é que está a situação. E você estava ensaiando para falar da reaproximação Sampaoli e Pedro, não é isso? Você estava se preparando para colocar como tema isso, né? E quem acompanhou de perto, pelo menos quem acompanha de perto, definiu essa reaproximação 16 dias depois como viramos a página, seguimos em frente. A gente sempre sabe que fica um cristal rachado quando isso acontece, mas seguimos em frente. Eu, quando soube dessa informação, torci muito, falei, tomara que seja assim mesmo, porque o ambiente de trabalho tem peso extremamente importante no rendimento do profissional, a favor dele mesmo e da organização, da empresa. Então eu falei, poxa vida, tomara que 2 semanas depois, pouco mais de 2 semanas, eles tenham se entendido. Tipo, tolerância máxima, pronto, e vamos seguir a vida. Quem deu a pancada já foi embora, o outro está trabalhando, não tem participação, eu já entendo que na próxima vou ter que aquecer mesmo, e segue a vida. Pronto. Era isso que eu falaria aqui. Agora, com esse fato novo, realmente está complicadíssimo o ambiente dentro do Flamengo. Não precisa ser nenhum PhD em RH, em estar sentado lá assistindo o treinamento para saber que a coisa está fervendo. É muito triste o que está acontecendo. É complicado. A torcida do Flamengo tem razão em ficar preocupada com esse tipo de ambiente. Com esse ambiente que o Flamengo vai para um jogo extremamente importante. Mas subiu a escadaria, esquece tudo isso. Tomara, eu não vejo muito ser possível esse tipo de coisa de virar chavinha, sabe? São coisas extremamente importantes, você vira a chavinha. Acho que fica sempre no fundo da cabeça aquilo que está acontecendo, o que você está vivendo. Então, era isso que eu queria falar. Eu acho que é um ambiente muito importante, a diretoria é extremamente responsável por tudo isso, Asmar. Tem mais agora, você viu aqui? Agora já está a atualização da história. O Gerson teria feito uma falta, né, no Varela. Não, acho que é legal até ler tudo aqui, ó. Após o confronto, o comando do futebol fez uma reunião para apaziguar a situação. Quer dizer, apaziguar a situação... Tem que apaziguar nada, meu amigo. Você tem que pegar os dois, afastou, falar, você vai para casa, eu vou decidir o que vamos fazer aqui agora. Vai embora. Pega teu carro, vaza, vai embora daqui, vai para casa os dois. É isso que tem que fazer. E aguarde um contato nosso. A partir daí você procura o presidente do clube, né, o vice-futebol, caso não estivesse no CT, e toma uma decisão, vai até o jurídico, o RH, e vê o que a gente pode fazer com relação a esses dois rapazes aqui. Olha, pelo contrato, tudo pelas regras aqui, pelas leis trabalhistas, pelo contrato de trabalho, podemos fazer isso. O que pode fazer de mais severo? Porque tem que ter punição. Pode multar em X% do salário, afastamento do jogo, não sei o quê, papapá. Resolve logo tudo e acabou. Aí vê o que vai fazer. Se negocia um, se vende o outro, se tem algum árabe querendo levar o Gerson ou o Varela, os dois, leva num pacote, cada um no avião separado, claro, para não ter briga lá em pleno voo. Aí mais adiante aqui, ó, o desentendimento e o soco. Gerson fez uma falta em Varela no treino, o lateral uruguaio não gostou e ficou reclamando com o Pablo. O meia questionou o zagueiro. O que esse cara tá falando aí? Né? Em seguida, ambos foram tirados do treino e seguiram para a parte interna do CT. Ou seja, tiraram o cara, eles foram lá para dentro e, pelo jeito, pelo que eu estou entendendo, eles foram e ninguém foi para impedir que eles ficassem no tete-a-tete. Né? Dois caras estão brigando, gente. Ô Gerson, faz o seguinte, vai você lá para dentro, vai. Ô Varela, fica aqui um pouquinho. Dá um tempinho aqui, esfria a cabeça. Gerson, vai você para lá, Varela, ou o contrário, né? Vai você tomar um banho lá, você fica, dá um tempo aqui, bebe uma água, esfria a cabeça, vamos conversar. Cara, tem gerente de transição, gerente de futebol, gerente técnico, supervisor, tem um diabo. Não tem um cara para chegar num momento desse e, opa, vem cá, calma,
Pô, peraí, gente que jogou bola. Os 2 gerentes de técnicos de transição, Juan e Fabinho Soldado, foram jogadores. Não está percebendo? Nunca viram uma treta dentro de um treino? Claro que já viram a chapa esquentar. E nem precisa ser um treino de futebol profissional, gente. 2 pessoas se desentendem e você afasta as 2. Porque está todo mundo de cabeça quente. Isso só pode piorar. Quer dizer, até então, eles só estão discutindo, né? Aí Varela não gostou e começou a gritar com o Gerson. Não. Parece que ele reclamou com o Pablo antes. Não, isso eu já li. Aí ele reclama e o Gerson... Isso eu já li, eu já estou na outra parte. Né? Ambos foram tirados do treino. Varela não gostou, começou a gritar com o Gerson, que retrucou. Nem estou falando contigo. O Uruguai partiu para cima do volante e recebeu um soco no nariz. Ou seja, um foi para cima e o outro bateu. Então, obviamente, os 2 estão errados. Um que vai para cima ou que agride, né? Mas o que vai para cima também, Mauro, geralmente a gente sabe como é que é jogador de futebol. Vai para cima e fala, pô, você tá maluco? E leva um soco na cara. O Gerson também errou de dar um soco claro na cara. Claro que tá errado. O cara deu uma porrada, tá mais errado ainda. Mas o outro também tá para cima. Vai embora, cara. Pô, ninguém separa. É impressionante. Eles são incompetentes demais. O nível de incompetência desse pessoal do futebol do Flamengo, ele supera qualquer marca. Porque isso é uma coisa óbvia. Até numa pelada entre amigos, 2 colegas, 2 amigos estão jogando bola, se desentendem, você faz o quê? Afasta o pessoal para não ter um arranca-rabo dentro do campo. Isso é uma coisa primária. No ambiente de trabalho, na rua, na turma, na escola, onde for, a não ser que você queira ver o circo pegar fogo. Aí você tranca os 2 numa sala e fala, saio na porrada aí. Não dá para entender. Aí mais adiante aqui, o episódio, essa parte é importante. O episódio ocorreu na reta final do treino. Felipe Luiz tomou a iniciativa de reunir os jogadores e cobrar uma mudança de comportamento, afirmando que não dá para continuar assim e que é preciso pensar acima de tudo no Flamengo. Olha, Boras. Então quer dizer que não estavam pensando acima de tudo no Flamengo, né? É preciso pensar... Olha o contexto. Não, e o negócio é o Felipe Luiz precisar fazer isso, né, Mauro? Não, um jogador. Cadê os dirigentes do Flamengo? Aí mais adiante. O dirigente e os funcionários. Porque não é só o dirigente, não. O Marcos Braz, dirigente, está errado. O Spindo é um dirigente remunerado. E esses caras, gerente de futebol, esses caras são funcionários do Flamengo. Aí fala, tem que profissionalizar o futebol. Todo mundo ali é profissional. A questão é a competência ou não desses seres. Essa é a discussão. Não adianta falar, gente, isso é profissionalizar. Você tem que ter bons profissionais ocupando os cargos em qualquer lugar. É ingênuo esse discurso. Troca o Marcos Braz. Pode tirar o Marcos Braz, bota outro Marcos Braz, não adianta nada. E manter a mesma estrutura, entre aspas, do futebol. Aí mais adiante fala que Gerson e Varela já não estavam mais no local nesse momento. Ou seja, já estavam saindo na porrada lá dentro, sei lá, de uma sala, do vestiário, sei lá de onde aqui. Então, assim, é uma brincadeira. É patético isso aqui. Porque não é possível que os caras não consigam separar uma briga, evitar uma briga. 2 estão discutindo. Quer dizer, não entrou nenhum jogador para afastar, também tem isso. Nenhum jogador para chegar e falar, gente, calma aí. Deixou um para cima do outro, a ponto de ficar tão próximo de tomar uma porrada na cara. Quer dizer, e ninguém entra em ação. O que esse povo faz lá dentro? Toma café, joga dominó. O que eles fazem, gente? Não é possível, cara. É impressionante que tem um monte de gente. Você entra na página do Flamengo, aí tem lá, futebol profissional. Aí tem lá, todos os profissionais. É um monte de gente, um monte de cargo. Tem vários cargos. E não tem um com a capacidade, no caso de chamar um do canto, vem cá, você vai para lá, vem para cá, esfria a cabeça. Quer dizer, permitiram que a coisa fosse se agravando, pelo relato aqui do Caio Mota do GE, né? Ficasse num cara a cara, né? E depois fossem para um outro ambiente onde acontece a agressão. É demais, é muita incompetência, nem para segurança de boate de 5ª categoria esses caras servem. E agressão é muito difícil de você contornar. Nariz quebrado, tem suspeita de nariz quebrado. Jogador de futebol, porque se ele fosse pianista, ele poderia fazer a sua exibição amanhã, tá certo? Então, jogador de futebol, quer dizer, se por acaso o São Paulo estava pensando em utilizá-lo, estivesse pensando em utilizá-lo, já não vai mais. E não pode também nem contar com o Gerson. Enfim, veja, é uma situação extremamente delicada. Horas antes de um jogo importante e horas antes de uma sequência importante do Flamengo. Porque ele também não pode, a gente sempre prega aqui, não pode jogar toalha no Campeonato Brasileiro. É o Flamengo. Um outro poderia pensar, é o Flamengo, não pode. Pode até pretender, eles podem até aquilo que o Mauro César bate muito nessa tecla, eles escolhem jogos e tal, eles podem até dentro do cérebro pensar assim, mas não pode falar abertamente. É exatamente o que não interessa para a torcida, né? É um time que tem que ser importante o tempo todo. Agora, essa história, teremos capítulos emocionantes a partir de agora, para saber o que é que a diretoria do Flamengo vai fazer. Tem um detalhe que o Varela era uma opção, né? Não sei se essa altura, acho que não é mais, né? Vai jogar amanhã.
do técnico Jorge Sampaoli, porque o Wesley está suspenso pelo cartão amarelo. Então ele tem o Wesley suspenso, as opções dele seriam Varela ou o Mateuzinho, que não joga há meses, porque sofreu uma fratura, voltou recentemente a ser relacionado. Talvez ele tenha que escalar o Mateuzinho ou improvisar o Fabrício Bruno. Aí. Já não vai ter o Davi Luiz mais uma vez, né? Então você vê que tem aí efeitos colaterais também com relação à escalação. E o Renan Moura, da Rádio Globo, ele acrescenta aqui que tão logo houve a agressão, os companheiros que separaram, os jogadores separaram. E ele detalha também aqui que houve a discussão, o Varela tentou agredir o volante, quer dizer, se aproximou então agressivo, o Gerson se esquivou, né? E bateu. Sentiu, sabe, aquela esquivada e, na sequência, emburacou o soco no nariz do outro. O Varela tentou dar um. Pelo relato do Renan, ele foi pra cima, né? Não sei se ia bater, mas foi pra cima. Desvio, Mauro? Aí foi que ele desvia assim e depois aquele soco no nariz. Os caras são realmente, são jabs diretos, cruzados. Que treina. Uppercut, né? Tem vários golpes do boxe que são agora. Treina. Pode montar um time de boxe, né? Medalha de ouro pra esse povo, né? Tem lá, o outro vai representar a Argentina, lá, o Valentão, lá, o preparador fio, o Gerson, quem sabe. Gente, isso é uma piada isso, futebol profissional, depois do que aconteceu recentemente, isso não existe. Eu estava pensando aqui. Eu quero saber o que o Landim vai fazer dessa vez. Então. O que o presidente do Flamengo vai fazer? Não é possível, ele que não foi domingo ao Maracanã, que ele fique se escondendo atrás da porta do aeroporto. Você viu o vídeo? Ele se escondendo ali, olhando assim. Não é possível que ele continue escondido atrás da porta do aeroporto até agora. Deve ter ido embora dali do aeroporto. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que cobrar do Marcos Braz, do Bruno Spindel, dos gerentes. Gente, o que é isso? Porque não cabe ao presidente ficar, evidentemente, no CT. Mas as pessoas que ele delega essa função, cara, ele é presidente do clube, isso é ruim para a imagem do clube, isso é ridículo. Isso é coisa vergonhosa, cara. Para os patrocinadores, para os associados, para os torcedores. Isso é ridículo. O que menos, pelo amor de Deus. O que menos um clube... Passar pano de novo para esse tipo de coisa. O que menos um clube precisa, não estamos falando de futebol, né? Mas isso vale para tudo. O que menos um clube precisa, não importa o tamanho do clube, é manchete negativa. Essa é uma manchete negativa, né, que vincula e envolve todo mundo, patrocinadores e tal. O cara não quer que a sua imagem ou que aquela marca que você patrocina seja vinculada a uma situação nada agradável. Essa é uma coisa interessante. Antes do programa começar, a gente estava brincando aqui, porque o ambiente é bom, felizmente, e o Asmar estava falando de grandeza, né? Então, claro, sim. A gente começou a brincar aqui dizendo que, poxa, o Pelé, o Bruno falou, eu concordei, o Pelé foi uma coisa espetacular para o Santos, né? O Santos não seria a mesma coisa sem o Pelé. A marca do Pelé para o mundo todo, enfim, essas coisas de importância de um, entre aspas, funcionário e a sua instituição. E nós citamos aqui vários nomes que não comporta dizer nesse várias momento. Grandiosidades. Grandiosidades e que ocorreram efetivamente. Então, é isso. No caso do Flamengo, eu estou fazendo essa aberturinha para que as pessoas entendam. É o tipo da instituição que é mais importante do que qualquer jogador que está lá. A instituição. Mas se por acaso o Zico fosse jogar no Nogueirópolis, bom, aí o Zico seria mais importante que o Nogueirópolis. Mas são situações diferentes. No caso do Flamengo, não. O Flamengo é mais importante como instituição, como organização, como história, do que qualquer jogador que está lá. Isso deve dar uma liberdade muito grande, imagino, ao presidente. Cara, ele é o presidente de uma instituição que está acima de todo mundo lá. Ele mesmo fala isso. Deve só equiparar com o Cristo Redentor, que é próximo, é vizinho. Tá certo? Então ele pode fazer o que ele quiser quando os caras fazem uma coisa dessa. Porque se fosse o Zico jogando no Nogueirópolis, eu até ficaria, eu como presidente do clube, ficaria encurralado. O que eu vou fazer? Ele é mais importante que tudo isso aqui. E no caso desse episódio, por isso que eu acho que o Flamengo tem que tomar uma decisão rápida, forte, para mostrar que essa esculhambação toda que já foi citada aqui, que já vem se arrastando há algum tempo, é, digamos, uma nuvem passageira e que tomamos as rédeas. É muito difícil o que a gente vai esperar a partir de agora. Tem que ficar antenado a essa turma que cobre o Flamengo, está lá, está trazendo essas informações, mas por isso que eu disse que as próximas horas serão emocionantes. Alguns capítulos importantes podem pintar por aí. Vamos, ou confirmando que a zona está instituída, ou mostrando que, olha, parece que agora tentaram ajeitar as coisas, Asmar.